Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sou a professora Nívia Barreto da EMAD e olha, esse mês a gente está fazendo um giro pelo mundo. Estamos conhecendo os países que fazem parte da Copa do Mundo. E hoje a gente vai conhecer um lugar muito especial, o Uruguai. Olha só, ele está por aqui, ó, no planeta. Vamos procurar? Está bem aqui, ó, na América do Sul, lá no finalzinho. Mas isso a gente vai ver direitinho agora. O Uruguai, ó, se localiza, como eu acabei de falar, na América do Sul. Vocês sabem que a América se divide em três: Norte, Central e Sul. Ele tá lá no finalzinho, ó, embaixo na América do Sul. Depois do Brasil todo lá, pertinho lá da região sul do Brasil. Olha só, possui um clima ameno e se destaca pela elevada qualidade de vida. O Uruguai é um dos países mais desenvolvidos da América do Sul. Olha aí, a economia dele, ó, se destaca pela pecuária. É uma das suas principais atividades econômicas. Olha que linda a bandeira dele, gente. Ela possui duas cores predominantes, que é o branco e o azul, e também tem aí o amarelo, representado aí pelo sol. E essas cores, ó, elas inspiram os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nas artes, o país também se destaca aí, ó, pela forte tradição na música, nas artes plásticas e na literatura. Autores como Eduardo Galeano, Mário Benedetti e Horácio Quiroga se destacam. Olha, no turismo, eles têm muitas praias lindas, o turismo lá é bastante desenvolvido e eles exploram bastante aí as praias. Olha só que legal essa praia aí, com essa escultura maravilhosa que é uma mão assim saindo da areia. Ai, tem muita vontade de conhecer essa praia aí, tirar uma fotografia nessa mão. E também eles se destacam pelo enoturismo, que é o turismo de aventura na natureza. Olha, e temos algumas curiosidades bastante interessantes acerca do Uruguai. Você sabia que o Uruguai ele já fez parte do território brasileiro? Como eu falei para vocês, ele fica lá no finalzinho do Brasil e um dia ele já fez parte aí, ó, do nosso território. Foram 4 anos somente, no período de 1821 a 1825. Mas acontece que na disputa entre os portugueses e os espanhóis, a Espanha acabou vencendo. Por isso, o idioma que eles falam lá hoje é o espanhol. Ai, olha só, outra curiosidade bastante interessante. Eles dão muita importância para o carnaval, tanto quanto no Brasil. Uma festa bastante comemorada. Carnaval e futebol é outra coisa bastante valorizada também no Uruguai. Olha, gente, vocês sabiam? Simplesmente a primeira Copa do Mundo foi realizada lá no Uruguai, no ano de 1930. Olha que legal! Você sabia tudo isso sobre o Uruguai? Eu amei conhecer esse país. Um beijo e até a próxima. Olá, turminha! O nosso conto de hoje, ele veio lá do Uruguai e quem escreveu esse conto foi Horácio Quiroga. Alicia e Jordã se casaram em abril e durante os 3 primeiros meses viveram muito felizes e apaixonados. Mas Jordã tinha um temperamento bastante sisudo e fechado e logo ele foi transformando aquela lua de mel num longo e frio outono. Eles gostavam muito de fazer passeios. E quando voltavam para casa, Alicia olhava para Jordã, que não falava uma só palavra. Era verdade que ele amava muito, mas sobre isso nunca falava. Ela também o amava, mas o semblante fechado de Jordã fazia com que ela também se fechasse. A casa em que foram morar passava uma impressão outonal de castelo encantado, que dava uma sensação de frieza profunda. Alicia acabou
adoecendo. Ela pegou uma influenza. E essa doença fez com que ela emagrecesse muito. O tempo foi passando e Alicia não melhorava nunca. No fim de tarde, passeando no jardim, Jordão fez um carinho na esposa, passando a mão na sua cabeça, com um gesto de ternura. Mas Alicia reagiu com um choro inconsolável. Depois, os soluços foram diminuindo e ela ficou abraçada com Jordão. Esse foi o último dia que Alicia se levantou. No dia seguinte, ela amanheceu prostrada na cama. O médico veio vê-la e recomendou repouso absoluto. Era muito estranho. Alicia não tinha febre, não vomitava, apenas sentia uma fraqueza inexplicável. No dia seguinte, ela até piorou. O médico veio novamente e constatou uma anemia que só fazia progredir, de uma forma muito acelerada e sem explicação. Ela sempre continuava adormecida e muito fraca. Jordão passava o dia ao seu lado. Andava pela sala, de um lado para o outro, muito preocupado com seu estado de saúde. Com o passar do tempo, Alicia só foi piorando. Passou a ter alucinações. Uma noite, ela abriu a boca para gritar. Olhou meio que perdida para o marido, sem reconhecer. Mas aí ele falou: Alicia, sou eu, Jordão, se acalme. E ela foi acalmando. Mas todos os dias ela sempre tinha alucinações. E num desses dias, ela até falou que viu um grande inseto no tapete, se erguendo e olhando para ela. Os médicos sempre voltavam para examiná-la, mas era sempre em vão. Era uma vida que se acabava lentamente. Diziam que era um caso gravíssimo. Jordão balançava a cabeça, desalentado e triste, sem nada poder fazer. Alicia se esvaía em delírios de anemia. Mal conseguia mexer a cabeça e não quis que trocassem os lençóis, nem as fronhas, para que ela não sentisse ainda mais dor. Ela não conseguia nem se mexer da cama, coitadinha. Com o tempo, ela foi até perdendo a consciência. Um dia, a criada, entrando no seu quarto para arrumar a cama, ela olhou intrigada para o travesseiro, porque ela viu que havia algumas manchas de sangue escuras. Ela achou aquilo muito estranho e chamou Jordão para ver. Quando Jordão chegou, se aproximou e constatou que eram manchas de sangue. Pareciam picadas. Ele pediu para trazer a lâmpada para que pudesse ver melhor. Quando a criada levantou o travesseiro, logo deixou cair, pálida e trêmula, e ela gritou: pesa muito! Jordão correu para pegar o travesseiro e cortou a fronha. Nessa hora, as penas todas voavam. A criada deu um grito de pavor. No fundo, entre as penas, havia um animal monstruoso, movendo lentamente as suas patas peludas. Ele estava tão inchado e pesado, quase não conseguia mover sua boca. Noite após noite, desde que Alicia pegou a influenza, esse animal picava sua pele de uma forma quase imperceptível. A mudança de fronhas poderia ter evitado seu desenvolvimento. Era um parasita, desses parasitas que são oriundos das aves. E eles chegam a adquirir tamanhos enormes. O sangue humano lhes parece bastante especial. É muito comum encontrar esses bichos
em travesseiros de plumas. Gente, essa foi a nossa história de hoje. E eu espero que você tenha gostado de aprender um pouquinho sobre a literatura fantástica desse autor aí, que se chama Horácio Quiroga, um autor lá do Uruguai. Um beijo e até a próxima! Olá, turminha, tudo bem com vocês? A nossa oficina de arte de hoje ela é muito especial, ó. Ela é inspirada lá no Uruguai, esse país que fica aqui, ó, no continente americano, América do Sul, bem no finalzinho, encostado lá com o sul do Brasil. O Uruguai, que é um país aí que faz parte da Copa do Mundo. Foi nele que nós tivemos a primeira Copa, a Copa de 1930. E a arte que a gente vai fazer hoje, ela é uma reprodução de uma obra que foi feita por Joaquim Torres Garcia, um grande artista aí, uruguaio, que nasceu no ano de 1874 na capital do país, que é Montevidéu. Olha só, eu já risquei aqui a minha arte, que é inspirada no trabalho dele, e você, para fazer essa arte, vai precisar usar um papel branco como esse, régua, um lápis com borracha, uma canetinha preta para fazer os contornos e lápis de cor assim de madeira, nessas cores aqui, ó, azul, vermelho, amarelo e laranja. Vamos lá? Mãos à obra, vamos começar. Como eu falei para vocês, eu já saí fazendo os riscos, tá? E aqui eu vou apenas contornar. Os riscos a gente sai, ó, usando sempre a régua, tá? Que a régua vai deixar o trabalho assim, bem certinho. Vai ajudar a gente. Para não ficar assim, aquele desenho trêmulo, né? Quem tiver coordenação boa e não tem problema, pode também fazer, não tem problema nenhum, tá? Mas a régua ela ajuda um pouquinho. Olha só que interessante, esse autor, ele trabalha com a arte abstrata. Trabalhava, né? Porque ele já faleceu. Então, ele trabalha alguns elementos da sua pátria, que é o Uruguai. Como vocês estão vendo aqui, ó, também ele trabalhava com muitos elementos geométricos, losango, triângulo, círculo, quadrado, retângulo. E outra coisa que ele trabalha muito, como eu falei, elementos da sua pátria. Aqui, nessa obra mesmo que a gente está fazendo a reprodução, temos esse sol, que é uma figura presente na bandeira, como vocês viram lá, né? A gente já mostrou para vocês alguns aspectos do Uruguai, vimos curiosidades. E nós vimos também a bandeira dele lá do Uruguai tem as cores azul e branco, que são as cores predominantes. E tem o amarelo que fica lá no sol, tá? Algumas coisas que são presentes na cultura estão aqui nessa obra. Então, esse é um traço bastante característico das suas obras. É a constância das formas geométricas e elementos da sua pátria. Então, aqui como a gente está vendo, ó, tem uma pessoa. Tem uma pessoa aqui onde a gente pode identificar a cabeça com esse quadrado, o tronco com o retângulo, os braços assim, não é? Com os triângulos, e embaixo as pernas em formato retangular também. Agora a gente vai pintar com essas cores aqui que a gente já selecionou, tá? Eu desafio vocês também, gente, a procurar na internet mais obras lá desse famoso artista Joaquim Torres Garcia. Existem obras maravilhosas lá no Google e vocês podem estar pesquisando e fazendo aí na casa de vocês. É muito interessante a gente fazer esse trabalho de reprodução das obras, porque a gente vai conhecendo mais o trabalho desses autores, tá? Outra coisa interessante, existe até um museu lá no Uruguai com o nome desse artista famoso, tá? Então agora a gente vai pintar o sol. Pinta o sol de amarelo.
Na verdade, o sol na obra é vermelho, me equivoquei aqui. Então vem com vermelho, é bom que o vermelho dá para passar por cima do amarelo sem problema nenhum. Aí vai pintando, ó. Acabei pintando errado aqui, mas não tem nada não. A gente ajeita. O ideal quando a gente vai fazer a pintura é sempre ficar fazendo os traços do mesmo sentido, tá? Se a gente começa a fazer assim, depois vai para o outro lado, aí fica um pouco confuso o desenho e não dá o efeito legal que a gente gostaria, né? O homem a gente vai pintar todo de amarelo, porque a gente está fazendo a reprodução da obra, e a obra ele é todo amarelinho, tá bom? Então, vocês estão percebendo que o risco que eu faço é sempre no mesmo sentido, ó. Sempre. Quanto mais eu fizer assim, mais bonito fica o desenho, tá bom? Então, aqui faz o fundo. Ele gosta muito de trabalhar com cores primárias. Você sabe que as cores primárias são essas, né? Vermelho, amarelo, azul. O laranja não é uma cor primária. O verde não é uma cor primária. Verde e laranja são cores secundárias. Elas surgem da mistura de cores que são cores primárias. Por exemplo, o verde ele surge da mistura do azul com o amarelo. E o laranja surge da mistura do vermelho com o amarelo. Então são cores que a gente diz que são cores secundárias, tá? Vocês estão vendo que eu estou vindo bem certinho com meus riscos, sempre assim um pouco inclinado. E o desenho está ficando aí bem colorido. O colorido dá uma vida, né, gente? E aqui, ó, ele resolveu colocar quadrado azul, quadrado branco, sempre intercalando. Quadrado azul e quadrado branco. E a gente está quase acabando, ó. Agora falta apenas o peixinho. O peixe ele fez a cauda azul e fez o peixinho amarelo. E para não dizer que ele não usou nenhuma cor secundária, ele vai usar somente no peixe o laranja, tá? Então aqui ele usou o amarelo no peixe. E só um pouquinho aqui na cabeça do peixe colocou o laranja. Pecinha de dedo preto. E vamos finalizar essa obra, essa reprodução aí, dessa obra que foi feita por Joaquim Torres Garcia. Que em espanhol a gente pronuncia assim, ó. Joaquim Torres Garcia. Nasceu em Montevideo, em Uruguai. Um beijo e até a próxima!